envolva a relação disso com a corrupção. Não tem, porque eles não têm leitura. E esse é o saco, sabe? Existe uma preguiça de quem tá na política em tentar entender o que é o Brasil, o que foi o Brasil e o que o Brasil pode ser. E aí você não consegue, você não sabe o que você não sabe a sua história, você não consegue entender onde você tá. Você não sabendo direito onde você tá, você não sabe onde você quer ir. Então esses caras, porque eles ficam, olha só, temos que tirar o Xandão de lá. Beleza, o Xandão é um problema, mas o STF é um problema a partir de 2012. Julgamento dos embargos infringentes do mensalão, foi ali que ele começa a sair da caixinha. 2012. Entendeu? O problema político brasileiro é muito anterior a 2012. Então, esses caras ficam vivendo assim, o trend político do momento, mas eles não entendem o sistema, a lógica, o mecanismo funcional de tudo isso. E a gente tá buscando entender, a gente tem a humildade de falar, cara, é muito complexo o problema brasileiro. Pessoas inteligentíssimas da direita e da esquerda já tentaram entender. Então, se eu vou pegar a fundação, por exemplo, do PT, existia o Raimundo Faoro, que é um dos homens que mais tentou entender a história e a política do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda, mesma coisa. Então o PT, nosso inimigo, que ferrou a nossa geração, tentou entender. Você vai pegar autores, você vai pegar a UDN, que foi um partido mais à direita, com o Carlos Lacerda, a UDN tentou entender, criar uma espécie de um liberalismo urbano aristocrático como uma resposta a um país que estava num processo de crescimento desordenado. A UDN tinha leitura sobre o Brasil. Então muita gente no passado tentou construir algo, e a gente tem que olhar com humildade e falar, cara, a gente tem que tentar fazer essas mesmas leituras pra gente entender o problema brasileiro e tentar resolver ele. Ficar só no chavão, que é o problema da direita, que é te respondendo bem, não vai levar nada. Por isso que os caras estão tomando detergente, por isso que o Nicolas estava vendendo Havaianas ontem. Olha só, se você não gosta das Havaianas, que são de esquerda, compre o meu chinelo, que chama o pé direito. Pô, cara, é isso? É isso? Tirar uma grana em cima de meme? Eu acho tosco. Tá, então, você diria que a sua ideia de nova direita tem a ver com ser uma direita com base nos princípios da direita e não ficar atrás do Bolsonaro? Que seria o chavão? Porque tem essa polarização, né? Esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. E na cabeça do povo, não existe um cara de direita que não seja fã do Bolsonaro, sendo que na verdade existe. Acho que, a grosso modo, acho que eu vou concordar com você, porque, no fundo, o que eu quero dizer é assim, eu nem me importo muito com o termo direita. Eu quero ter um país que nos próximos 30 anos não tenha mais favela, que a ideia de favela deixe de existir. Um país em que as pessoas realmente tenham grana, que sejam autônomos, não precisam depender do governo para sobreviver, que as desigualdades regionais sejam menores, que viver nas cidades seja uma experiência decente. Viver em São Paulo é muito ruim, mas viver em todas as cidades do Brasil é muito ruim. Todas as casas no Brasil têm muro. Isso não deveria ser normal. Todas as janelas precisam ter um gradil de metal. Você não consegue nem abrir a sua janela. Você tem que ter uma grade de metal porque você vai ser roubado. As ruas são mal arborizadas, as escolas são ruins, nós não temos tecnologia, os produtos no Brasil são caros. Então a experiência de viver no Brasil é toda errada. Eu quero corrigir tudo isso em 30 anos. Como a gente faz para ter isso em 30 anos? Aí a gente vai adotando as políticas daqui até esse momento ótimo. Tudo que nós precisamos fazer para tornar o Brasil o país que a gente quer. As medidas que a gente está falando para resolver isso são medidas que classicamente se encaixam no pensamento de direita. Mas tem medidas que não. Eu vou dar um exemplo. A gente não concorda com o modelo brasileiro, mas o modelo, o princípio da subsidiariedade, como se dá na maior parte das nações ocidentais, em que o ente municipal, o ente federativo, uma cidade, ela tenha tanta autonomia para gerir os recursos, mesmo não tendo ela própria criado os recursos. Então, um município que não tem arrecadação, o prefeito meio que faz o que quiser. Então, o dinheiro não é dele, ele faz o que quiser, não melhora a vida da pessoa lá e ainda se reelege. Eu acho que não. Na China, por exemplo, os caras têm uma política de metas muito severa. Japão também para cumprir. Então, um prefeito tem que cumprir aquela política de metas, senão ele tá alinhado. E eu quero implementar isso no Brasil. Isso é de direita? Eu não sei se é de direita. Eu não sei se é de direita. Eu sei que funciona. É que às vezes fica até difícil você definir quais são os princípios, os pilares da direita e da esquerda, uma vez que sempre se relaciona com uma pessoa e não com ideias, Exato. Né? O Bolsomito e o Lula roubou meu coração, né? Enfim, né? Tudo gira em torno disso, né? Mas vou te falar, tem uma parada que é real. As pessoas comentam, pessoas pouco inteligentes falam sobre pessoas. Pessoas normais falam sobre fatos. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Que é você sair do pessoal, ir para o fato e depois ir para a abstração. As pessoas mais inteligentes estão sempre falando de abstração. As pessoas mais simples vão tratar de pessoas. Então eles acham que a política é tipo Bolsonaro e Lula tão bravos um com o outro. Eu não gosto de você, eu gosto do Brasil e você não gosta.
E essa é uma forma muito simples, tipo aquela novela das frutas, que tem sempre um vilão muito claro e um mocinho muito claro. A realidade não é assim. E esse é um problema. Mas aí tem um ponto também, que eu acho muito legal essa reflexão, né, de pessoas falando sobre pessoas, ou sobre ideias, ou sobre... Mas engaja mais você falar mal dos outros, né? Mas engaja, mas aí Isso é que é do fogo. jogo. Tipo, Aí é do você jogo. entra no Instagram, é o pessoal da direita metendo pau na esquerda, é o pessoal da esquerda metendo pau na direita, e ninguém fala sobre ideia nenhuma. Tipo, Bom. não, tá, mas você aí, fulano, qual que é o teu plano pra mudar o Brasil? Ah, porque o Boulos é um não sei o que lá. Aí já vê o Boulos, olha o que o Nicolas falou. Caramba, mas os próprios políticos ficam só falando mal um do outro, e você não vê ideia. Tá, mas, e o Brasil? Você vai fazer o quê, filho, né? É meio ruim isso, porque isso viraliza mais, Mas né? lógico, esse é o problema. Primo pobre pra presidente, hein, meu? Olha lá, olha lá. Eu nunca falei mal do primo rico, por exemplo, aí, ó. Aí, ó. Mas esse é um problemaço. Porque você consegue audiência e você consegue crescimento trazendo proposta. Aí você fala, não, mas ninguém... As pessoas ligam pra imaginação. Vê, assim, ó, eu acho deplorável uma parte daqueles coaches, a la Pablo Marçal. Agora, como é que esse cara cresce? Ele dá uma imaginação. Ele faz a pessoa se imaginar numa posição, por exemplo, de riqueza. Por mais que eu não concorde no que ele tá fazendo, ele tá trabalhando um outro elemento, que é a imaginação. Eu quero trabalhar esse elemento, porque as grandes lideranças, elas trabalham a imaginação. Então eu falo pra ela, você tentou imaginar um país que uma criança sai da sua sala, da sala da sua casa, que é uma casa em que os dois pais estão presentes, ela vai pra rua, a casa dela não teve um muro, o bairro dela é uma antiga favela que virou um bairro, ela anda pelaquela rua arborizada sem ter medo de ser assaltada, chega numa boa escola, ela vai ser bem tratada naquela escola, vai ser bem alimentada naquela escola, não vai ter o cara do tráfico tentando aliciar ela. E aí, quando ela retornar pra casa dela, ela vai encontrar a mãe ou o pai dela que voltaram seguros do trabalho e vai ter um dia estável e normal, não vai ter visto uma pichação na rua, não vai ter visto uma sujeira, vai estar tudo funcionando normalmente. Essa imaginação, pra gente, parece uma coisa prosaica. Pra maior parte dos brasileiros que vivem numa cidade ou num aglomeramento urbano razoável, de tamanho razoável, com mais de 60 mil habitantes, isto é impossível. A experiência dessa criança, ela é um horror. Ela mora num lugar podre, a rua dela toda suja, não tem esgoto na rua dela, em boa parte dos lugares. A escola é um lugar perigoso, a escola é um lugar tenso, a qualidade da escola é ruim, e a casa dela é um lugar insalubre, muitas vezes, com uma relação paternal complicada. Então, se você olhar que a experiência diária de uma criança no Brasil é essa, e que é uma droga, desculpa, é uma merda, e que vai gerar um cidadão frustrado, triste, tenso, pouco produtivo, e quando eu proponho pra ele, imagina que não precisa ser assim. Eu tô dando um horizonte. A pessoa fala, pô, eu quero viver nesse país que esse maluco falou. O país que esse cara tá falando é um país legal. Legal, então chegamos a um ponto. Vamos agora construir esse país? Pra essa criança conseguir andar na rua, tem que destruir o crime organizado. Pra casa dela ser decente, eu preciso desfavelizar. Eu preciso investir em saneamento básico. Pra investir em saneamento básico, eu preciso fazer os cortes de gasto na parte orçamentária fiscal do governo para sobrar espaço para investimento. Para eu mexer na escola dela, eu vou ter que mexer com o lobby do sindicato dos professores. Então, todas as políticas estão atreladas a esse Brasil que precisa fazer. O que eu vou fazer é só imaginação. Vou bater nos outros no caminho? Vou. Porque preciso. Porque eu não preciso só por questões eleitorais. Precisa porque quando tá errado, você tem que confrontar. Mas não pode ser só isso. Minha política não pode ser, estou indo na eleição porque eu tenho que derrotar o lulismo e o bolsonarismo. Não, não é. Eu tenho um sonho aqui, e meu sonho é muito melhor do que esses caras estão impedindo a gente de chegar no sonho. Aí entra o confronto. O confronto tem que ser condicionado ao seu sonho. É pelo menos o que eu acredito. Tá, boa. E vamos pensar aqui, Renan, quais são os principais projetos? Você deve ter 1 milhão de sonhos, que falta 1 milhão de coisas para melhorar o Brasil, né? Mas pensando nos pontos principais, quais são os que você vai mais se empenhar em melhorar no Brasil e como? Por ordem do que precisa ser feito. Tá. Vamos colocar aí. Pensa assim, você já viu aquela coisa dos pirâmide de Maslow, que são a pirâmide das necessidades humanas? Isso. E embaixo é tipo sobrevivência, que é basicamente assim, você não ser devorado por um bicho na pradaria, você não morrer de fome, você cuidar das suas necessidades fisiológicas. Então, o que é o básico? Eu tenho que destruir o crime organizado, porque as pessoas têm medo de andar na rua.
Tá, então Isso é o segurança é o principal. É o básico, porque sem segurança eu não resolvo nada. Tá. A maior parte das pessoas que vivem em áreas que precisam de ajuda, as pessoas pobres, essas áreas estão tomadas pelo crime. Então o Estado não consegue interferir a contento porque tem um bandido armado ali. Eu preciso destruir o bandido armado. Eu preciso fazer as pessoas pararem de ter medo. Isso ser feito rápido. E você acha que esse, além de ser o mais importante, é o mais difícil? Não. Não? A real não é difícil destruir o crime organizado. É bem mais fácil do que a gente imagina. É. O problema é que a gente se esforça em perder pro crime organizado. O problema é que a gente não tem leis, a gente montou todo um sistema penal que facilita o cometimento de crime, facilita o bandido ser reincidente, ir pra cadeia e voltar. Na maior parte dos casos ele nem pego facilita o menor entrar pro crime. A gente facilita tudo. E facilita a existência dessas facções. Então nós temos que alterar, do ponto de vista nacional, os marcos legais na legislação penal, lei de execuções penais, e passar o que a gente chama de direito penal do inimigo, que é um instrumento que isola, faz um corte em quem é o que a gente chama de inimigo, que são os membros das facções, que eles dispõem de menos direitos de defesa, e aí o Estado vai pra cima deles, destrói esses caras. Paralelamente, que nós precisamos, aí assim, uma reforma econômica que permita a gente baixar os juros e baixar as alíquotas de impostos no médio prazo. Tá. E aí você começa a ter um influxo de investimentos maior no Brasil. Mas tem como diminuir imposto? Tem. Não tem, É. assim, ó, candidato que vier aqui, fala pra você,